Então, senhores, dando aqui continuidade ao trabalho, à sequência dos dois vídeos que a gente queria falar, aqui vem a parte que a gente está falando de cálculo do rendimento e do custo operacional do voo com vantes, nesse caso focado para a cana-de-açúcar. Em relação à primeira apresentação, que eu indiquei todos os pontos que podem ser estressantes, os pontos que podem afetar de fato o rendimento de voos. Agora, nessa parte de cálculos, a gente está falando de realmente coisas mais específicas, pontos que vão afetar diretamente um planejamento quando você vai falar, seja um usuário, seja um funcionário de uma usina que queira apresentar para o chefe, queira fazer a entrega dos resultados, você precisa fazer uma estimativa de dias, quanto tempo você vai levar para entregar esse resultado, seja você um prestador de serviço que fez um contrato, uma promessa de fazer um levantamento de tantos hectares e precisa entregar esses hectares depois de certo tempo, qual é o tempo que você deve colocar, qual é o preço que você pode estimar cobrar por isso, entendeu? Então eu venho aqui falar para vocês, do jeito que a gente colocou a situação. Aqui, ó. Estamos falando aqui de uma planilha, já vou avisando já que essa planilha foi feita para uso gratuito, qualquer usuário interessado, viu? Os valores que nós temos aqui dentro dessa planilha são valores estimados, são valores que eu apresentei para prestador de serviço e colaborador de usina, pessoas que eu respeito profissionalmente muito, então eu acredito que os dados estão bem coerentes com a realidade. Alguns deles aqui, assim, eles são estimativas, mas na grande maioria deles eles estão coerentes. E eu já vou avisando que você tem liberdade para mudar tudo. Essa planilha é totalmente destravada. Totalmente destravada. Você pode mudar desde qualquer campo, qualquer fórmula, inserir linha, tirar linha, tudo que você quiser fazer. Obviamente, se você cria algo impeditivo para o funcionamento da planilha, ela vai parar de funcionar, simplesmente isso. A consequência é você ter uma planilha livre e mexer em alguma coisa que você não podia. Só que não podia, mas que afetaria o resultado do total. Os quadrados em laranjado, que vocês estão vendo aqui, são os dados para preenchimento, são os dados que você vai fazer, os parâmetros no qual você vai fazer seu estudo de operacional. E esses quadros em cinza são os cálculos, são dados que vêm de outra aba, são os resultados. Então, esses dados eu sugiro para todo mundo que for trabalhar, não mudem, não alterem, mas se você de repente quiser fazer uma alteração em alguma fórmula, usar o dado para fazer outro cálculo, ou corrigir qualquer coisa, fiquem à vontade, tá aqui, viu? Então, gente, eu sei que já tem muita coisa aqui, são muitos dados, eu peço que vocês não se assustem tanto, eu vou até dar um zoom na parte que mais interessa para nós, no caso aqui, eu vou para a parte que mais interessa não, que inicialmente interessa. Essa parte da área total a ser levantada, é o projeto que foi colocado na sua mão, na mão do usuário, na mão da pessoa que vai ter que fazer o levantamento com a aeronave. Vai ter que fazer o levantamento em 2.500 hectares. Bom, vou voltar um pouquinho aqui, vai ficar legal até de ver aqui a diferença. Eu já consigo estimar que desses 2.500 hectares que foram colocados aqui, você não vai voar apenas os 2.500. Você vai ter sempre aquelas margens, lembra o aproveitamento da imagem? Foi falado no vídeo anterior. Então, de 2.500 hectares, você na verdade vai estar voando uma quantidade muito superior a 2.500 hectares. E eu vou chegar nesse valor aqui. Onde que esses cálculos são feitos? Aqui nessa aba de talhões áreas. Vamos dar uma olhadinha. Nessa aba de talhões e áreas, como um todo, é uma aba voltada para duas coisas. Para você ter para você gerar estimativas acuradas em relação à irregularidade de área, continuidade de área e tamanho de área. No caso, assim, são os três fatores que falam. 2.500 hectares, 2.500 hectares. Só que eu vou estar fazendo um mapeamento de áreas não contínuas no mesmo voo. O que são áreas não contínuas? São áreas não vizinhas, áreas em separado. Aqui nessa imagem número 4, eu tenho isso aqui, duas áreas não contínuas. Elas não são vizinhas, não fazem parte, mas eu coloquei elas no mesmo voo. Então, se cada voo for uma área, esse fator é 1. Se eu tivesse feito essa área em separado dessa área, esse fator seria 1. Se metade de todos os voos englobar duas áreas, esse fator é 1.5.
1,4, 1/3 dos voos, 2,5, se todos os voos englobam de 2 a 3 áreas. Fator de aproveitamento da área do voo. Esses fatores estão bem interligados. Quer dizer, no caso, voltando ao seu exemplo dessa área número 4, eu poderia falar, olha, eu tenho 2 áreas no mesmo voo sim, mas eu tenho uma porcentagem muito grande da imagem, para mim, que não é a minha área-alvo, mas que eu vou acabar voando. Ela está toda aqui. Então, nesse caso, você vai ter que preencher como um todo nas áreas onde você vai trabalhar, da região onde você está trabalhando, qual vai ser o seu índice, uma porcentagem de aproveitamento. Obviamente, eu estou colocando aqui exemplos para ficar claro o que eu quero dizer com aproveitamentos. Olha aqui. Fatores 1, 2, 3, 4. Isso daqui são fatores para orientar o preenchimento. Se eu for numa região, tipo essa região número 1, onde as áreas são grandes, contínuas, compactas, que tem um formato retangular e um relevo suave, eu vou ter um aproveitamento muito grande da minha área-alvo. Eu vou ter a porcentagem da minha área-alvo vai ser grande em relação a todo o voo, certo? Quando eu forço maior individualização, o que quer dizer? Eu estou criando mais voos individuais e estou pegando mais a área-alvo. Só que provavelmente isso vai acabar levando a mais voos também. Então aqui são sugestões. Isso aqui não afeta nenhum cálculo em lugar nenhum. São sugestões para você preencher aqui. Entendeu? Então, nessa área 1, de repente eu vou ter um aproveitamento grande, 65%, 70% da minha área totalmente aproveitável. A área 2 também é uma área pequena. É uma área pequena, só que ela é descontínua. Ela é pequena e descontínua, ou seja, não é grudada com nenhuma outra área. Ela foi lá, o voo foi feito somente em cima dela e boa parte do voo foi perdido. Certo? Também começa a ter um aproveitamento baixo, talvez com maior individualização, eu aproveito melhor, mas ela está aqui. A 3 é um exemplo do que? A área é grande, ela é contínua, só que ela é bem irregular. Você consegue observar bem. Isso aqui é típico de locais, típico de regiões onde eu tenho questões de relevo muito ondulado. Quando o meu relevo é ondulado, onde eu tenho regiões de argissolo, regiões muitas vezes até acabam sendo um pouco marginais mais no âmbito da cana, mas elas estão lá e estão produzindo nelas e elas vão afetar sim a porcentagem do meu aproveitamento do meu mosaico ou do meu voo. Elas vão afetar sim, então ele dá sugestões também. E o pior de todos os mundos, no caso, olha aqui, pelo menos essas áreas são irregulares, mas são contínuas. Uma está emendada na outra. Aquelas são descontínuas. Elas não são vizinhas. Conclusão, eu tenho um aproveitamento bem fraco dela. Eu teria um aproveitamento melhor se eu fizesse um voo mais individualizado, mas daí seria muito voo também. Falou, Mário, o que é 100%? 100% é um quadrado retângulo perfeito, com zero de perda, com zero de obstáculo no meio da área, com zero de... Ou seja, no mundo da cana é pouco realista esse tipo de talhão. Então a gente sempre vai ter um fator de perda, sempre lembre disso. Aqui ele pede para mim o tamanho médio de áreas de voo. Então vamos falar o seguinte, se meus voos aqui, eu acho que eu vou... O tamanho médio das minhas áreas, em torno de 40, vamos falar 70 hectares aqui. Beleza. Se ele pede aqui 70 hectares, eu vou falar o seguinte, mas não me deram estimativa nenhuma. Te deram para você o número de polígonos? Me deram. Quantos polígonos tem lá? Deve ter uns 40 polígonos. Ele já fez uma estimativa também. Ou seja, ou o número de áreas polígonos ou o tamanho médio de áreas. Você pode escolher um ou outro. No caso aqui, se eu souber que o tamanho médio de áreas é 70 hectares, ele já fez um cálculo que para voo, cada área minha de voo mesmo, vai ser de 155 hectares. E o número de áreas polígonos que eu vou ter que sobrevoar vai ser 24 polígonos. Tá certo? 24 áreas, desculpa. E ele faz o cálculo de mais ou menos um retângulo que caberia dentro de cada área. No caso aqui, se é 70 hectares, ele calcula um retângulo de mais ou menos 1 km por 1,5 km. Então ele já fez esse cálculo, essa estimativa para mim. Então o raio, extensão máxima de áreas, está relacionado ao tempo e à distância que eu vou estar caminhando entre as minhas áreas na propriedade. Propriedade, usina, é uma questão mais de logística de transporte e
deslocamento dentro. Obviamente, quanto mais extenso, quanto mais afastado for isso, maior é a minha distância percorrida. Se for 10 km, bem menor. Se for 15 km, muito maior. Se for 20 km entre os polígonos que eu vou ter que sobrevoar, muito maior ainda. Então, ele já calcula que essa distância percorrida vai influenciar tanto no custo quanto no tempo que você vai gastar para fazer todo o trabalho. Como o primeiro cálculo é feito em questão de... Ele pega a distância em linha reta, estimado, é uma estimativa que ele cria, e você multiplica ele por um fator estrada. Porque você não anda em linha reta de área a área, você está sempre contornando, fazendo, e obviamente, quanto mais você contornar um relevo ondulado, maior a distância que você está percorrendo, mais tempo você está perdendo. Vou falar aqui, ó, uns 10 km mais ou menos. Pronto, 10 km é o que eu vou andar. Legal. Aqui para a aba principal... Vamos supor que eu vou fazer uns 3.000 hectares naquela configuração. Minhas áreas estão naquela configuração que eu falei. Legal. Resolvido a questão do talhão, ainda não está resolvida a questão do talhão, desculpa, só vou colocar um fator aqui. Desses 3.000 hectares, olha aqui que coisa interessante. Ele já calcula que minha área média sobrevoada por voo vai ser o quê? Esse retângulo aqui. E ele vai adicionar nesse retângulo o espaço necessário para cada voo, a distância adicional na extensão da área. Por quê? Por questões de sobreposição, por questões de não perder uma pequena informação da área, seja lá qual for a informação que eu vou perder, mas você vai ter que adicionar esse buffer ao redor de sua área. Obviamente, quanto você adiciona esse buffer, mais extenso fica o seu voo. Se esse buffer for, vou andar 150 metros. Problema. Ele fez esse cálculo e chegou na conclusão de que a área o voo por cada área vai ser de 240 hectares, 70 foi para 240, olha gente, e que a área total a ser levantada não são 3.000 hectares, vão ser 6.883 hectares. Então, tira o cavalinho da chuva quando alguém te dá um projeto de 3.000 hectares e fala, eu vou voar 3.000 hectares. Você não vai voar, você vai voar 6.800. Você vai receber por 3.000. Ou você vai trabalhar em 3.000, mas você vai voar 6.883 hectares. Certo? Isso fique claro. Tecnologia técnica de levantamento. Isso daqui está relacionado a essa parte aqui. O que quer dizer? Se eu mudar a tecnologia técnica que eu vou fazer, o que é um multirotor? Multirotor com ponto de controle. O que é o 2? Multirotor sem ponto de controle. O que é o 3? É o multirotor RTK. Então, gente, de onde é que ele está tirando esses dados? Ele está tirando dessa tabela aqui. Tecnologias e técnicas, que está dentro da sua planilha também aqui. Então, aqui aqui está um preenchimento de uma sequência de dados que vão influenciar no seu tempo de voo total, tempo que você vai estar realizando esse projeto, entendeu? Se eu tenho necessidade de ponto de controle, o custo de ponto de controle e o tempo necessário vai recair sobre a área, entendeu? Velocidade que minha aeronave anda, a autonomia que ela tem em bateria, o tempo que demora para trocar uma bateria, largura entre passadas, e assim por diante. Ele faz o cálculo para tudo. E aqui, obviamente, são cálculos, são estimativas que, eu criei em relação à aquisição da aeronave, vida útil, manutenção, tá certo? E o custo de oportunidade, entendeu? O custo de oportunidade está aqui, o dinheiro que eu gastei na aeronave, mas o juro corrente e o custo horário que essa aeronave tem, entendeu? Então, ficando isso aqui bem claro, voltemos aqui ao principal. Obviamente, gente, eu deixo isso aqui, é a liberdade de vocês. Se vocês falarem, na minha aeronave é mais cara, mais barata que isso, a vida útil dela é maior, é menor, a manutenção é mais cara, menos cara, tive que trocar motor, tive que trocar hélice, é com vocês, tá certo? Eu não estou aqui afirmando que o custo é exatamente esse, mas, dependendo da tecnologia que você tem, por favor, insira os dados da maneira mais acurada possível. Mas essas são estimativas que eu já conversei com pessoas da área e elas concordaram que sim, elas estão bem realistas em geral, tá certo? Voltando-se aqui, então eu posso escolher minha tecnologia. E aqui ele me pergunta número de conjuntos e equipamentos no levantamento. Quer dizer, se eu tiver um multirotor, é um tempo que eu vou levar. Se eu tiver 2,
é outro tempo que eu vou levar. Entendeu? Vou deixar por enquanto 1 e vou deixar voar com asa fixa. Tá certo? Aqui, tempo de trabalho, horas-dia. Esse uso total do tempo luminoso adequado é quantas horas que eu tenho no meu dia que eu vou realmente poder fazer meu levantamento. Obviamente, nenhuma aeronave vai trabalhar 100% do tempo voando nessas horas aqui. Isso tudo vai ser descontado ainda. Mas aqui eu vou ter que preencher meu tempo onde eu posso fazer isso, tá certo? Em que eu vou poder fazer meu voo. Então, tido esses fatores aqui, eu vou entrar nessa parte aqui, o tempo. O que é o tempo? O tempo trafegado entre talhões. E a distância trafegada entre talhões, aqui assim, mais ou menos. Então ele tem aqui um cálculo que a gente fala do tempo, custo. Está tudo interligado aqui nessa aba aqui. O tempo, eu vou levar, desculpa, aqui é a distância, 430 km. Ele multiplica por um fator de distância e chega na ideia no fator de R$857. Aqui ele fala tempo de tráfego entre áreas. Então, eu vou levar 8 horas e 57 minutos, ou seja, dos 3.000 hectares, eu vou perder quase que um dia só andando de carro, indo de uma área para outra. Deixando claro isso. O que é esse ida e volta até as áreas? Vamos aqui para uma outra aba que eu quero dizer, logística externa. Significa que você vai sair de um dado ponto todo dia e vai chegar até um dado ponto, mais ou menos central, da onde você está realizando o seu projeto de voo. Entendeu? Aqui, por exemplo, está simulado que eu vou sair todo dia de uma estrada, pegar 20 km de pista dupla, 30 km de pista simples e 10 km de estrada de terra, para chegar no ponto central, onde lá eu vou ter que trafegar entre as áreas. Obviamente, cada tipo de estrada tem um custo diferente. Então, se você for imaginar asfalto, pista dupla, eu tenho um custo, pista simples eu tenho talvez o mesmo custo, se ela for boa, e estrada de terra eu vou ter um custo maior. Se for estrada de terra ruim, um custo muito maior por quilômetro rodado. E aqui ele faz uma estimativa, já faz as estimativas que todo dia eu vou estar gastando 1 hora e 43 minutos andando para chegar até a hora, e meu custo diário de transporte é R$140. Ok? Então, tudo aqui já foi calculado. Eu vou pular um pouquinho a parte de pontos de controle aqui e vou entrar na parte do voo. Para fazer o voo nessa área de 3.000 hectares aqui, na verdade dos 6.883, eu vou gastar voo útil, aeronave batendo foto lá de cima, 15 horas e 66 minutos. Se é 15 horas, 15,6. Vamos falar 15 horas e meia, mais ou menos. Se você for olhar, não é tanto assim. Se você olhar assim, nossa, uma aeronave bem eficiente, gastou 15 horas fazendo todo o voo. Legal. Só que ele já calcula para mim o número de passadas que eu vou ter, tempo gasto de manobra entre passada, tempo gasto total de trocas de bateria, número total de trocas de bateria, 16 trocas de bateria, tempo total em troca de bateria serão 4 horas, intervalo para retorno da aeronave para fazer o troca de bateria, 5 horas e 54 minutos. Isso, mais isso, é o meu tempo em que eu estou conduzindo o meu voo. Legal. Espera aí, como é que isso mais isso não chegou a 37 horas? Onde é que chegou essas 37 horas? Essas 37 horas chegaram de outro fator. Isso daqui, mais isso aqui, se eu olhar isso aqui pela fórmula total, o que ele está fazendo? Minha eficiência de trabalho é de 80%. Minha aptidão meteorológica é de 70%. Significando que eu vou ter um tempo, eu tô ao longo do meu dia, ao longo dos meus voos, se alguma coisa acontecer que eu não consegui, eu precisei arrumar algo, eu precisei fazer uma verificação, uma manutenção na aeronave, tudo que me tirou o 100% de eficiência que eu teria, eu tenho que inserir aqui. Minha eficiência de trabalho foi no caso, estou colocando aqui um número, 80%. Aptidão meteorológica é qual a porcentagem dessas 6 horas aqui que eu estou com condições meteorológicas para voar. No caso, 70% do tempo. Então, a correção desses dois fatores é a soma disso e corrigido pelos dois fatores. Eu vou ter 37,86 horas.
Então, de 15, que é o que minha aeronave realmente aproveitou e está sendo útil para mim, na verdade eu estou gastando 37 horas. Então, o tempo que eu gastei trafegando mais o tempo que eu gastei voando, no campo meu vão ser 46,44 horas. Se eu tenho 6 horas de levantamento diário, tenho 7,8 dias. 7,8 dias. Então, gente, eu quero que vocês parem para pensar. 7,8 dias. Vamos dar uma olhadinha nessa área inicial. 3.000 hectares. Eu achava que eu conseguia voar de 500 a 1.000 hectares por dia com aquele drone lá, com aquele Vant. Não era para eu acabar isso aqui em, não sei, vamos falar, 5, 6... eu acho que eu consegui acabar com isso aqui em 5, 6 dias. Espera aí, não é isso? Vamos ser um pouquinho mais isso. Ele calculou 7,8. Em 5 dias era para ter acabado. 6 dias, talvez no máximo, era para ter acabado. 7,8 já está sendo a mais. Espera aí, de onde é que vem esse número a mais, então? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tempo até entrega do levantamento. 10 dias. Espera aí, aumentou mais ainda. De 7,8 eu fui para 10 dias. O que aconteceu? Eu tenho uma porcentagem de relevantamento. Isso daí ocorre com muita frequência, porque ao longo que é feito o plantio, por exemplo, da cana, às vezes numa mesma área grande, contínua, eu tenho uma parte da cana que está no meu porte ideal e uma parte da cana que ainda não brotou ou está no porte ideal. Então, pode ser que em algumas partes eu vou ter que fazer relevantamento. Eu posso ter perda por excesso de biomassa, eu posso ter vários fatores de perda de trabalho. Entendeu? Nesse caso, eu coloquei que o meu fator de relevantamento é de 15%. E aqui vem mais um ponto interessante. Porcentagem de dias úteis, sem sábado, domingo, feriado. Espera aí, não é 90%, Marcos? Se eu colocar todo sábado, domingo e feriado que eu tenho no ano, e eu for obedecer tudo, eu vou ter 70% do meu tempo livre. Se você for obedecer todos os feriados, você tem 70% do seu tempo livre. E o relevantamento de 15%. Você sai desses 7,8 para 13 dias até a entrega. Então, gente, dá uma olhada nisso. Isso aí não é brincadeira. Você não vai levar 4 dias para entregar esse trabalho, você vai levar 13 dias para entregar esse trabalho. E não estou falando 13 dias para entregar o trabalho, você vai 13 dias para você tirar as imagens. Para você tirar as imagens. Então, já começa botando tudo isso na cabeça. Você vai executar esse trabalho em 53 horas. Sim. Aqui já está calculado o custo, R$26.000 no projeto. Sim. Tá certo? Eu já vi prestador de serviço aumentar esse buffer aqui, de repente, para um valor muito maior. Vamos ver, 250 metros? Nossa, foi para 16 dias. Tempo de execução de 64 horas. Custo por hectare de R$10. Entendeu? Então, comece a pensar nisso. Tudo isso aqui está sendo automaticamente atualizado conforme os parâmetros que você coloca. Tá certo? Agora, uma coisa bem interessante. Olha, nesse ASAFIR, vamos supor que meus talhões áreas aqui, que o tamanho médio das minhas áreas não seja de 70 hectares. Eu esteja numa região bem difícil, bem complicada de áreas, em termos de continuidade e tamanho, que nem Piracicaba, e meu tamanho médio de áreas é 30. Vamos ver o que acontece? De 10 eu fui para R$16 por hora. E isso eu estou contando só o transtorno que você vai ter no voo. Eu não estou contando sequer o transtorno que você vai ter depois no mosaicamento e processamento. E também vai ser grande. Entendeu? Então, gente, considerem isso. Agora você vai falar o seguinte, peraí, Mark, minha tecnologia não está avançada, não tenho RTK e eu preciso de uma imagem georreferenciada, eu tenho que fazer ponto de controle. No caso, eu tenho a opção aqui, multirotor com ponto de controle. O que aconteceu aqui? Olha o pulo que me deu no dia. Foi para 59 dias de levantamento, para eu entregar as imagens. O que aconteceu? Ele já estipulou que eu vou ter aqui 99 horas gastas para fazer ponto de controle, que é superior ao tempo que eu vou estar voando. Entendeu? E eu já vou avisando que dessas 99 horas não está estimada. A aptidão meteorológica não influencia aqui. É a hora que eu vou estar contornando a área, jogando cal na terra e marcando ponto de controle.
Onde que todos esses pontos de controle são calculados? Nessa aba aqui. Marcado, pontos de controle. Ele primeiro calcula a estimativa da área retangular por voo. De 30 hectares, fui para 67 hectares mais ou menos por voo. Número de pontos de controle por área, 10. Tempo de marcação por ponto de controle, 5 minutos. Tempo fazendo a marcação, cálculo. Tempo total por área, eu vou gastar 89 minutos, ou seja, 1h30 por área. O tempo total para todas as áreas vai ser de quase 100 horas. Isso tudo colocando-se aqui os fatores que ainda interferem, dias úteis, relevantamento, eficiência de trabalho, Adiciona-se aos dias necessários 35. Chegamos aqui ao 59 dias totais para você entregar o trabalho, depois de descontadas todas as eficiências, as aptidões climáticas do voo, a eficiência de trabalho e a porcentagem de dias úteis. Conclusão, ao final de tudo, você vai ter um custo de R$ 25,40 por hectare. Então, gente, isso aqui é feito para você fazer estimativas acuradas do seu custo. Entendeu? Estimativas acuradas do seu custo. Ah, mas espera aí, o ponto de controle ele tem uma opçãozinha bem interessante aqui, ó. Eu vou colocar um veículo em separado, um veículo a mais, que vai ter seu custo. Ele vai de antemão marcar os pontos de controle ao redor da área, enquanto um outro veículo com minha aeronave está fazendo todo o levantamento fotométrico, ortofotos. Então, esse veículo em separado, ele vai à frente, vai fazendo a marcação de cal com, seja uma antena base RTK, um módulo. Ah, não, é um RTX sem módulo. Beleza, tira fora esse custo. Já não é computado mais. Eu tenho um auxiliador, um colaborador auxiliar para me ajudar a fazer? Tenho. E o custo de hora dele por dia é esse. Veículo tal. Voltando ao seu principal. Olha só, caiu para 32 dias de levantamento. É válido? Caiu. Opa, é válido. Caiu até meu custo por área. Então, esses são os tipos de informações, esses são os tipos de simulações que me ajudam a tomar decisões, ajudam a tomar decisões no custo. Vale a pena fazer isso? Não vale. Vale a pena eu usar a tecnologia X? Vale a pena usar a tecnologia Y? Vale a pena eu voar com a RTK? Vale a pena eu... Tudo pode ser feito, visto e simulado aqui. E assim, eu já coloquei aqui à disposição para algumas avaliações e isso aqui vai estar para vocês. E como eu disse anteriormente, vocês têm total liberdade para mudar o que for, para falar, olha, eu acho que um cálculo mais acurado é isso, eu acho que é melhor fazer o cálculo de porcentagem e eficiências assim, mas está tudo aqui, tá certo? E eu quero que isso entre na mão de vocês e que vocês consigam achar a maneira certa de cobrar. Cobrar não no sentido de cobrar porque eu quero que vocês cobrem valores altos, eu quero que vocês cobrem valores realistas e façam entregas realistas, entendeu? Eu prometi que eu ia entregar esses 3.000 hectares em 2 semanas. Não. Aumenta um pouquinho o seu tempo de entrega aqui. Vai levar mais tempo que 2 semanas para fazer isso, tá certo? Então, não, eu prometi que eu ia fazer tudo a um custo de R$10 por hectare. Falei, sério? R$10 por hectare? Pronto, saiu perdendo dinheiro. Sabe? É o trabalho que eu paguei para trabalhar. Você podia ter ido para a praia, você aproveitava mais. Sabe? Então é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo, vamos voltar aqui para talhões áreas. Eu também sacaneei, né? Coloquei 30 hectares aqui. Vamos colocar os 70 de uma área mais contínua. Olha que beleza. Eu vou lá pro sul de Goiás, naquelas áreas lindas, planas, compactas. Eu tenho um fator, poucas áreas eu vou ter que englobar duas áreas não contínuas, as áreas são mais contínuas, o fator de aproveitamento de voo é de 70%, vamos colocar, 60%, olha que beleza. Vamos vir aqui, já caiu bem meu custo, caiu para R$10, entendeu? Então, como você consegue ver, regiões, custos, tecnologias, tudo vai influenciar.
Então, se alguém, de novo aquilo que eu falei, se alguém no mercado falou, tá um cara ali cobrando R$ 8 por hectare para fazer o serviço. Tudo que eu falo para você, ó, eu dou um joia para você, eu não consigo fazer por esse preço, mas eu tenho uma leve impressão de que esse cara não vai conseguir entregar para você o que ele está prometendo. E vai embora. Seja você um cara da usina que faz a operação você mesmo, seja você um outro prestador de serviço que falou, eu acho que isso aí está muito caro. Bom, está muito caro, não tem problema. Mas uma coisa que você dá para a pessoa, faz um Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Então, você me deu a missão de fazer, beleza, está aqui, 3.000 hectares. Então, eu te prometo que, colocando aí mais um tempo para mosaicamento, coisa, eu te prometo que final do mês eu entrego tudo para você, tudo feito, tudo calculado, a um custo de tanto que vai sobrar para mim, vai ficar bom para você e não queima o filme da tecnologia do drone, que eu acho que é uma baita de uma tecnologia e a gente tem que saber tirar proveito dela. Tá certo? Eu desejo boa sorte a todos e vamos lá, gente. Vamos voar.